Olá a todos, eu sou a professora Patrícia Camargo de Oliveira. Nessa aula de matemática, então, trataremos do tema análise combinatória, voltado então ao estudo para o Enem e vestibulares. Bom, então temos que a análise combinatória, ela se refere a um ramo da matemática diretamente relacionado aos métodos de contagem. Então, a análise matemática nos auxiliará aí a entender alguns fenômenos associados à contagem de diversas variáveis. Veremos aqui alguns exemplos, por exemplo, algumas situações para a combinação de vestuário, para a combinação de pratos na alimentação, por exemplo. Todas essas contagens de opções podem ser aí analisadas com relação à análise combinatória. Temos então que a partir da análise combinatória é possível fazer previsões sobre comportamentos estatísticos. Então sabemos que na matemática, em uma determinada situação em que há diversas possibilidades ali de resultados para essa situação, né? A matemática pode entrar aí com a análise estatística, né, desses diversos resultados e possibilidades, e com isso, então, a análise combinatória nos auxilia a fazer previsões sobre esses comportamentos estatísticos. De maneira geral, então, a análise combinatória ela é compreendida como a forma com que se podem fazer combinações probabilísticas para elementos conhecidos e assim prever determinados resultados. Como exemplo, então, temos de quantas formas diferentes podemos combinar duas calças, sendo uma delas azul e a outra preta, bem como também 3 camisetas nas cores amarela, vermelha e verde. Então vejam que são 5 peças de vestuário, certo? E como nós podemos fazer a combinação dessas peças, então, de uma forma aí em que há porcentagens iguais de chances, né, de você vestir uma determinada combinação ou outra, certo? Então, essa seria a associação aí para esse caso da estatística com a análise combinatória. Então, vejam, tomando uma calça azul, nós podemos combiná-la com a camiseta amarela, podemos combiná-la com a camiseta vermelha e podemos combiná-la com a camiseta verde. Então, vejam que para a calça azul, nós temos 3 combinações possíveis, dadas ali pelas 3 diferentes camisetas ali disponíveis. Para a calça preta, por sua vez, nós também podemos combiná-la com a camiseta amarela, com a camiseta vermelha e com a camiseta verde. Ou seja, para a calça preta também há 3 possibilidades ali, né, de camisetas a serem utilizadas. Com isso, então, podemos verificar que para essas 5 peças de vestuário, nós podemos fazer um arranjo de uma combinação, perdão, nós podemos fazer uma combinação ali para formar 6 combinações de calça e camiseta diferentes, tá? Nesse caso, nós não vamos considerar, por exemplo, a associação de uma das camisetas com a calça, porque a combinação calça e camiseta e calça é invariante, aqui a ordem para nós nessa situação, ela não vai delimitar aqui a combinação de calça e camiseta. Entretanto, há algumas situações em que a ordem em que os elementos a serem combinados, eles são dispostos, interfere ali na nossa contagem ali de possibilidades. O princípio fundamental da multiplicidade
que também é chamado de princípio fundamental da contagem, nos auxilia na análise combinatória. Vejam que na situação anterior, ali, em que temos a combinação de calças e camisetas, nós realizamos a contagem ali de quantas possibilidades nós tínhamos de fazer o conjunto, né, das duas peças. Então, o princípio fundamental da contagem nos auxilia na análise combinatória ali dos elementos. No exemplo de duas calças e três camisetas diferentes, poderíamos ter feito o número de calças multiplicado pelo número de camisetas, para obtermos o número de combinações diferentes possíveis. Nesse caso, então, temos duas calças vezes três camisetas, nos conferindo ali, então, um número de 6 combinações. O esquema em que desenhamos ali, então, ou representamos, né, com figuras, os elementos que podem ser combinados, nesse caso de calça e camiseta, pode até ser simples, mas às vezes quando temos muitos elementos envolvidos no conjunto considerado, a organização por imagens ou desenhos pode se tornar complicada. Portanto, então, saber de imediato o cálculo ali, o princípio fundamental da contagem, nos auxilia ali, então, a realizar corretamente a análise combinatória dos elementos. Para um pequeno número de possibilidades, é possível fazer o diagrama da árvore ou árvore de possibilidades, como no exemplo das roupas, mas para uma quantidade maior de elementos é preferível o princípio multiplicativo. É porque torna mais simples, né? Você não vai, por exemplo, se fossem 50 camisetas de opções e 50 calças, você vai ali até demorar, né, para fazer esse desenho ali, né, do diagrama em árvore ou ainda árvore de possibilidades, né, com essas setinhas, então iria demandar aí um tempo mais longo. Então, para você tornar esse tipo de resolução de exercício mais simples e prático, nós apresentamos aqui o princípio multiplicativo na matemática, de tal forma que você já, a partir da obtenção do produto ali, né, você já consegue de imediato identificar quantas combinações vão ser possíveis ali, até mesmo para um grande número de elementos. Iniciamos então com alguns exercícios, né? Esse conteúdo ele é relativamente simples, a maior parte para esse conteúdo seria mesmo a prática, né? Você realizar bastante exercícios, né? Fazer exercícios e tentar compreendê-los ali. Então vamos ao primeiro. Em um restaurante existem 6 opções de pratos, 5 de bebida e 3 de sobremesa. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode fazer seu pedido, escolhendo um prato, uma bebida e uma sobremesa? Veja, de quantas formas diferentes essa pessoa pode fazer a combinação dessas 6 opções de prato, 5 opções de bebida e 3 opções de sobremesa. Então vejam que como é um número consideravelmente grande ali de opções, né, para que a gente fique desenhando, nós podemos partir ali direto para o princípio multiplicativo. Então, temos que 6 opções de pratos podem ser combinados com 5 opções de bebida e 3 opções de sobremesa, de tal forma que fazemos 6 vezes 5 igual a 30, ainda vezes 3, que é igual a 90. Dessa forma, então, nós temos 90 formas de combinar essa refeição, né? De escolher 6 pratos, podemos escolher dentre os 5 dentre as 5 bebidas e podemos escolher dentre as 3 sobremesas, e as 90 combinações elas serão diferentes, de tal forma que terá um prato, uma bebida e uma
sobremesa, né? Em comparação com o anterior, esse conjunto será diferente do anterior. Por exemplo, se uma das opções de prato for macarrão e a outra for arroz, um risoto, né? Nós podemos alterar essas duas, então, mesmo que a combinação de bebida e sobremesa seja igual para ambas as opções, essas opções ainda vão ser diferentes porque elas apresentam o diferencial de uma ser o risoto e a outra ser o macarrão. Então, essas combinações, elas são ditas diferentes. O próximo exercício, então, nós temos uma moeda, ela é lançada 3 vezes consecutivamente, sendo que a cada lançamento a face da moeda voltada para cima é anotada, e com isso forma-se uma sequência. De quantas formas diferentes pode-se formar as sequências? De quantas maneiras diferentes é possível que se formem essas sequências? Então, temos o seguinte: a cada lançamento existem duas possibilidades, né? Sabemos que as moedas elas apresentam uma cara ou uma coroa, certo? Então, quando você lança a moeda, ela vai cair ou com a cara ou com a coroa voltada para cima. Portanto, para os 3 lançamentos, nós temos. Para o primeiro lançamento, vejam que são duas opções, ou cara ou coroa. Para o segundo lançamento, também são duas opções, ou cara ou coroa. Assim como, olha, aqui representando o primeiro lançamento, aqui o segundo lançamento e aqui o terceiro lançamento. Para o terceiro lançamento, novamente, as opções são cara ou coroa. Nesse sentido, então, temos aqui que a quantidade de possibilidades seria apresentada pelo produto 2 vezes 2 vezes 2, que nos dá um valor igual a 8. Vejam que nesse caso nós não podíamos combinar quantidade de lançamentos com os resultados possíveis. Nesse caso, cada um dos lançamentos ele seria um evento independente, certo? Então, nesse sentido, nós teríamos que calcular ali as possibilidades considerando cada um dos eventos envolvidos, tá? Ellen pretende viajar de carro da cidade A para a cidade B, mas para isso deve passar obrigatoriamente pela cidade B. Abaixo há um esquema das estradas que ligam essas duas cidades. Então vejam, Ellen está na cidade A e ela quer ir para a cidade C. Essas linhas, né, esses traços, eles indicam aqui então os caminhos que a Ellen pode percorrer para chegar nessa estrada, nessa cidade C. Então vejam que obrigatoriamente para que ela chegue na cidade C, ela precisa passar pela cidade B, porque todos os caminhos que saem de A levam até B obrigatoriamente. O exercício nos pergunta então: de quantas maneiras Ellen pode ir da cidade A até a cidade C e depois retornar à cidade A sem passar pela mesma estrada? Então, eliminando a estrada com que ela chegou, né? Então, vamos lá. Colocando aqui novamente o nosso desenho para que a gente não se perca na contagem das estradas, certo? Para a ida de Ellen da cidade A até B, ela tem 5 possibilidades de estradas aqui, né? Conforme apresentadas por esses 5 caminhos aqui. Ela pode escolher qualquer uma dessas 5 opções. Então, chegando na cidade B, ela tem 3 opções da cidade B para a cidade C. São 3 opções. Então, na volta, estando na cidade C, partindo da cidade C para chegar à cidade A, considerando que ela já utilizou um dos caminhos, vamos dizer que, por exemplo, seja este aqui, de cima, restam outras 2 opções para que ela não repita esse mesmo caminho.
tá? Então, para o retorno, ela tem duas possibilidades. O mesmo ocorre aqui, saindo da cidade B até a cidade A, né? Que foi de onde ela partiu inicialmente. Se ela já pegou um desses caminhos, sendo 5 caminhos possíveis entre B e A, se ela já tomou um desses caminhos, então há outros 4 caminhos possíveis aqui para ela, sem que ela repita o mesmo caminho. Então, com isso, nós temos, considerando a ida, 5 caminhos possíveis e 3 caminhos possíveis de B até C. Então, 2 caminhos possíveis de C até B e depois 4 caminhos possíveis de B até A. Este trecho aqui, 2 vezes 4, corresponde à volta, e este trecho, 5 vezes 3, corresponde à ida. Então, fazendo a multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15, vezes 2 igual a 30, 30 vezes 4 igual a 120. Então, são 120 maneiras de ela partir da cidade A até a cidade C e depois retornar de C até A sem repetir o mesmo caminho da ida. E ainda o exercício continua nos perguntando: e para ir de A até C e depois retornar à cidade A passando pela mesma estrada. Vejam, agora é possível que ela repita a estrada da ida, né? Então, ela pode ir de A até C e depois retornar para a cidade A e pode passar pela mesma estrada. Então, vejam que, novamente, nosso desenho com 5 possibilidades de ida de A até B, de B até C são 3 possibilidades, a mesma quantidade para a volta entre as cidades. Com isso, então, para a ida, ela tem 5 possibilidades de A até B e 3 de B até C. Para voltar, podendo passar pela mesma estrada, ela tem 3 possibilidades de C até B, bem como também de B até A, são 5 possibilidades. Com isso, então, podendo repetir, né? Para a ida temos 5 vezes 3 e para a volta 3 vezes 5. Com isso, 5 vezes 3 igual a 15, 15 vezes 3, 45, 45 vezes 5, 225 maneiras que ela tem de fazer esse percurso entre as cidades A e C, podendo repetir o mesmo caminho, tá? Um exercício, então, agora abordado no Enem de 2007, que nos diz que estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Então, temos os grupos taxonômicos e então o número de espécies para cada um desses grupos taxonômicos. Então, para os artiodáctilos, são 4 espécies no Acre. Para carnívoros, são 18. Para cetáceos, 2 espécies. Para os quirópteros, 103 espécies. Para os lagomorfos, 1 espécie. Para os marsupiais, 16 espécies. Para os perissodáctilos, 1 espécie. Para os primatas, são 20 espécies. Roedores são 33 espécies. Sirênios, 1 espécie. E dentados, 10 espécies, totalizando 209 espécies diferentes no Acre, tá? De mamíferos. Deseja-se realizar, então, com isso, um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos, uma do grupo cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a. Então, vejam que o valor de interesse se caracteriza aqui nos cetáceos, em que são 2 espécies, os primatas, 20 espécies, e para o grupo de roedores ali, que são 33 espécies.
E o exercício deseja que a gente calcule a combinação que essas espécies podem ser ordenadas aí para esse estudo comparativo aí entre as espécies. Então, qual o valor possível? Há aqui 5 opções, né, em que há 1.320, B 2.090, C 5.845, D 6.600 e E 7.245. Para os cetáceos, são 2 espécies. Para os primatas, são 20 e para os roedores, 33. Com isso, portanto, o número de conjuntos distintos torna-se, sendo 2 espécies para os cetáceos, 20 para os primatas e 33 para os roedores, fazemos a combinação de 2 vezes 20 vezes 33, que nos dá ali o valor de 1.320 conjuntos que podem ser formados dessas 3 grupos ali taxonômicos, ainda considerando as espécies diferentes. Então, o gabarito é apresentado ali pela letra A. Próximo exercício foi cobrado pela FUVEST em 2010 e nos diz que Maria deve criar uma senha de 4 dígitos, sendo essa senha para a sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser utilizados, e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Esse exercício aqui ele tem até um que curioso, né? Um que é cômico, né? Ela é supersticiosa, então ela não gosta do número 13, né? Muitas pessoas não gostam desse número, né? Acreditando que ele traz azar. E então o número 13 para a situação da senha dela seria justamente a posição ali, né? Entre o número 1 e o número 13. Então ela não gostaria que estivessem organizados o 1 e o 3 na sua senha de maneira seguida, de tal forma a formar ali o número 13. Então, o exercício pergunta de quantas formas diferentes nós podemos escolher essa senha, né, Maria, para auxiliar a Maria, de tal forma que não contenha o número 13. Então, são apresentadas aqui 5 opções, sendo que A são 551 formas, B 552, C 553, D 554 e E 555. Vamos então aos cálculos. Considerando o valor total, sendo que são os números 1, 2, 3, 4 e 5 que podem ser escolhidos por Maria para formar a sua senha de 4 dígitos, para a primeira opção de dígito, nós temos 5 opções. Para a segunda opção de dígitos, temos outras 5 opções. Para a terceira opção de dígito, temos 5 opções. Para o quarto dígito, também são 5 opções. Então, as combinações possíveis total ali para uma senha de 4 dígitos, considerando as 5 opções possíveis para cada um dos dígitos, é de 5 vezes 5 igual a 25, vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625 opções totais ali para a formação da senha da Maria. Contudo, como Maria não quer que apareça o algarismo 13, né, em que há ali justamente a colocação do 1 e do 13 em sequência, são apresentadas aqui algumas das formas em que esses algarismos eles podem aparecer, certo? Então, pode ser 1 e 3 no início, 1 e 3 no meio da senha e 1 e 3 nos dois últimos dígitos ali da senha da Maria. Então, são 3 opções
de arranjos ali para a senha de 4 dígitos, em que há a apresentação do número 13. De tal forma, então, vejam que para os outros dígitos disponíveis, então, nós poderíamos variá-los, né? Aqui, mesmo que fosse 1, 2, 3 ou 4 ou 5, ainda apareceria o 13 aqui. Então, essa senha, de qualquer forma, ela seria eliminada por Maria, né? É uma senha que ela não deseja. Então, com isso, todas as combinações que podem ser feitas com esse 13 aqui, ou com esse no meio, ou com esse no final, são descartadas por Maria. Então, veja que aqui tem 5 opções de dígitos, 5 opções de números para colocar nesse dígito, e aqui também 5 opções, bem como para essas outras duas casas vazias, assim como para essas outras duas casas vazias aqui no final. Com isso, então, são 3 opções de senhas indesejáveis, né, pela disposição do 1 e 3, e então os outros 2 algarismos restantes que iriam variar em 5 e em 5, tá? Então, temos lá 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5 igual a 75. São 75 senhas que não são desejadas por Maria, por conter o número 1 seguido do número 3. Além disso, temos também que a senha 1313 ela foi contada, aparecendo ela 2 vezes, tá? Isso porque ela poderia aparecer aqui e aqui, tá? Então, ela foi contada 2 vezes, tá? É por isso que temos que eliminar uma, né? Porque a repetição da senha aqui não é interessante pra gente, tá? Porque a repetição da senha vai nos dar um valor alterado aí, tá? Um valor com uma unidade a mais ali do que seria o valor correto, tá? Porque ela foi contada nesta linha e nesta linha. Vocês conseguem perceber aqui que com a variação das 5 opções aqui, das 5 opções aqui e aqui e aqui, nós teremos uma combinação aqui que vai ficar 13, 13 e aqui uma outra combinação que também vai ficar 13, 13. Então, elas são iguais, certo? Então, elas foram contadas 2 vezes nesse número 75 de senhas indesejáveis. Com isso, então, teremos que tirar uma unidade daquele valor de 75, tá? Com isso, então, torna-se o valor de senhas indesejáveis igual a 74. Então, temos que, de 625 senhas possíveis, retiramos 74 que Maria não vai gostar, Maria não quer, e então temos o valor de 551 senhas possíveis que Maria pode fazer ali para ali as suas operações bancárias. Com isso, então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula associada à análise combinatória. Eu agradeço a atenção e até a próxima.